Boa tarde, senhores conselheiros, senhora conselheira, funcionários, senhores e senhoras. Demos início a mais uma reunião do Conselho Superior. Hoje nós não temos atas para analisar, então passamos para comunicações. Aliás, nós temos um processo para ser analisado, matérias, solicito a autorização dos senhores conselheiros e senhora conselheira para mudarmos a pauta. Ok? Então, passamos para a análise do processo 00365-39.00, que tem como conselheira relatora a conselheira Leonor da Silva Martins e o conselheiro revisor, conselheiro Alcibiades Santins. Com a palavra, a conselheira relatora. Boa tarde a todos. Então, o relatório do processo 365-3900-15-0, que trata do segundo aditivo ao contrato de concessão de saneamento em Uruguaiana. Do relatório. Trata o presente expediente sobre a análise do segundo termo aditivo ao contrato de concessão da prestação de serviços públicos de água e esgoto no município de Uruguaiana. O processo teve início com ofício da Odebrecht Ambiental Uruguaiana, encaminhado à AGERGS em 26 de fevereiro de 2015, encaminhando à AGERGS em 26 de fevereiro de 2015, cópia do citado aditivo, firmado em 27 de janeiro de 2015, o qual foi analisado pelas diretorias da agência. A diretoria jurídica, através da informação número 19/2015, apresentou, em síntese, as seguintes considerações. Identifica-se que o aditivo diz respeito à necessidade de uniformização dos procedimentos de revisão ordinária e extraordinária das tarifas, o que foi sugerido pela AGERGS ainda em outubro de 2011, logo após a primeira reunião técnica da agência com o município, na qual ficou acertada a realização da análise do contrato, com o fim de adequações ao modelo de regulação estadual e não municipal, como originalmente concebido pelo edital e pelo contrato. O segundo aditivo alterou o rito das revisões ordinária e extraordinária, sendo que, agora ambas têm início na entidade reguladora e fiscalizadora, conforme havia sido sugerido. Todavia, foram acrescidas inúmeras disposições. A concessionária e o município ajustaram o termo aditivo ora examinado, sem oitiva prévia da agência, estabelecendo disposições específicas para a AGERGS, sem a sua indispensável manifestação, o que, além de ferir o princípio democrático, exigirá alterações no próprio aditivo. O aditivo alterou as cláusulas de revisão ordinária e extraordinária, introduzindo como parâmetro o plano de negócio da concessão. Ao lado disso, inseriu critérios e mecanismos para a busca do reequilíbrio econômico-financeiro, englobando a previsão de novos investimentos. Sob o aspecto jurídico, tem-se que as alterações são legítimas, ademais que aceitas pelo poder concedente, à exceção dos tópicos com os quais discorda, a saber, previsão de cobrança das novas tarifas antes da manifestação definitiva da agência, nos casos previstos nos itens 22.9 e 23.10. Previsão de interveniência da agência nos aditivos para formalização das revisões, uma vez que as competências da AGERGS provêm diretamente do convênio de regulação, itens 22.11 e 23.12. Apresentou quadro comparativo sobre as cláusulas alteradas e sugestões de redação. Opina pela impossibilidade de homologação. A diretoria de tarifas apresentou sua manifestação na informação número 26/2015, esclarecendo que, na cláusula 21 do reajuste, item 21.1, não foram incorporadas as alterações manifestas por essa diretoria, através das informações 40 e 88 de 2011, quanto à metodologia de cálculo dos reajustes, que será construída pela agência reguladora. Ainda no contexto dos reajustes, uma das alterações mais relevantes se refere à extinção do prazo de 45 dias antes da data de aplicação do reajuste para a concessionária submeter o cálculo à apreciação da AGERGS. Esse prazo
foi substituído pelo prazo de 5 dias após a disponibilização oficial do índice pela Fundação Getúlio Vargas. Foi dado o prazo de até 15 dias contados do recebimento da comunicação da concessionária para a Agergs examinar o cálculo apresentado e manifestar-se a respeito. Item 21.5. No entanto, salienta-se que a Resolução Normativa número 6/2012 do Conselho Superior da Agergs, em seu artigo 6º, dispõe que a Diretoria de Tarifas disponibilizará o parecer preliminar no prazo de até 30 dias do recebimento do expediente administrativo devidamente instruído, prorrogável excepcionalmente por igual período, mediante justificativa. Quanto à cláusula 22, que dispõe sobre o prazo da revisão ordinária, ressalta que o prazo definido para a Agergs se pronunciar sobre o requerimento é de 60 dias da data em que ele foi protocolado. No entanto, a Resolução Normativa 6/2012 do Conselho Superior da Agergs, em seu artigo 7º, dispõe que a Diretoria de Tarifas disponibilizará o parecer preliminar no prazo de até 60 dias do recebimento do expediente administrativo devidamente instruído, prorrogável excepcionalmente por 30 dias, mediante justificativa. Atenta-se para o fato de que o contrato não cita essa exceção em que o prazo poderá ser prorrogado, mesmo o processo estando devidamente instruído. Entende que o item 22.9, que dispõe sobre a aplicação da tarifa revisada, caso a entidade reguladora não se manifeste no prazo estabelecido, poderá ser aplicado, já que existe a possibilidade de compensação nas faturas subsequentes dos valores eventualmente pagos a maior. Apresenta sugestões para a modificação do item 23 sobre a revisão extraordinária. Ressalva também que não foi aplicada a sugestão de alteração da cláusula 44, que trata da reversão dos bens sobre o papel da Agergs. Portanto, salienta a necessidade de modificação dos itens 21.5, 22.5, 23.5, 23.6, 23.14.3, segundo as propostas supracitadas, com vistas à homologação do segundo termo aditivo do contrato de concessão número 160/2011. Por fim, a Diretoria de Qualidade se manifestou através da informação número 30/2015, na qual apresenta as seguintes considerações. O termo aditivo, ora examinado, alterou a redação do item 22.2, da cláusula 4ª, que trata de revisão ordinária, acrescentando a possibilidade de ajustes nas metas previstas no Plano de Saneamento Básico, nos insumos em geral e nas propostas apresentadas pela licitante vencedora por meio de acordo entre o concedente e a concessionária. A diretoria entende que um acordo entre o concedente e a concessionária não basta para proceder com tais ajustes, sendo necessária a concordância desta agência após a análise dos referidos ajustes, com base no edital de licitação, no contrato de concessão e no atendimento aos requisitos mínimos de qualidade na prestação dos serviços, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentadoras e contratuais, conforme estabelecido pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Em se tratando de revisão extraordinária, foram acrescentados, entre outros, os itens 23.14 e seguintes. Esses itens prevêem a alteração do contrato para acréscimo de novos investimentos, não previstos originariamente no plano de negócios, através de acordo entre as partes. A diretoria entende que o plano de negócios, apresentado pelo licitante vencedor, não esgota o rol de obras previstas ao longo da concessão, determinado pela prestação do serviço adequado, além das metas específicas previstas em edital e contrato de concessão. Assim sendo, ainda que determinada obra ou investimento não esteja expressamente listada no referido plano,
análise de determinado investimento considerado pela empresa como novo deve basear-se nas condições de prestação dos serviços ao longo do tempo da concessão, sendo absolutamente razoável que, para a prestação do citado serviço adequado, obrigação fundamental extraída do contrato, seja necessário a adaptação do plano de negócios. Os critérios para caracterização de determinado investimento como não previsto originalmente e, portanto, passível de reequilíbrio contratual, devem ser definidos não apenas analisando-se o plano, mas, fundamentalmente, as obrigações firmadas pelo licitante em seu contrato de concessão e previstas no edital. Opina pela não homologação do aditivo, devendo haver alterações em sua redação, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de novos investimentos não previstos inicialmente. Entende que, para a caracterização de investimento não previsto inicialmente, para fins de reequilíbrio, não basta que tal investimento não esteja listado no plano de negócios, mas sim que não seja decorrente das obrigações já assumidas pela concessionária, especialmente aquelas decorrentes da prestação do serviço adequado. É o relatório. Obrigado, conselheira. Eu tenho, não sei se o senhor Antônio Carlos Odebrecht vai querer se manifestar. Está chegando agora? Não? Então, por favor, o senhor tem 15 minutos. Microfone. É mais no sentido de esclarecer o que, de fato, foi feito nesse aditivo, né? Na realidade, ele veio corrigir uma distorção que havia no contrato, em que, relativamente às revisões ordinárias e extraordinárias. Uma delas, a revisão ordinária era tratada no âmbito da agência reguladora e a revisão extraordinária tratada no âmbito do município. Então, foi corrigida essa distorção com esse aditivo, trazendo toda essa decisão e essas análises para o âmbito da agência reguladora, né, tirando essa responsabilidade do município e trazendo para a agência. Eu penso que, nesse caso específico, ela corrigiu uma distorção e trouxe isso para quem, de fato, tem que tratar do tema. É só para dar esse esclarecimento. Então, só isso. Obrigado. O conselheiro relatório pode continuar com o relato da fundamentação do referido processo. Da fundamentação. Através de convênio específico firmado com a Agergs, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Assim, nos termos do inciso 4º do artigo 4º da Lei 10.931 de 97, compete à Agergs homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação. O segundo termo aditivo ao contrato de concessão foi firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária em 27 de janeiro de 2015, sem participação ou prévio conhecimento por parte da Agergs, que apenas recebeu uma cópia do documento. Muito embora alguns dos aspectos objeto do aditamento tenham sido recomendados pela agência, tais como a uniformização dos procedimentos de revisão ordinária e extraordinária das tarifas, outras disposições foram acrescentadas com interferência no âmbito de atuação regulatória. Os pareceres técnicos apresentados pelas 3 diretorias da Agergs deixam clara a necessidade de rever a redação de alguns itens em conjunto com as partes e a impossibilidade de, no momento, homologar o segundo termo aditivo firmado. Destaco que, conforme determinação contida na Lei Federal nº 11.445, de 2007, as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas entidades reguladoras, de acordo com o artigo 38. A saber, as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado.
ou extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviços e que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1º. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. Parágrafo 2º. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Vale referir que o papel desta agência é contribuir para a prestação adequada dos serviços, assegurando a harmonia entre os interesses dos usuários, do poder concedente e dos delegatários, zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ressalvo ainda que, além das atribuições definidas pela Lei nº 11.445, de 2007, um dos objetivos do convênio firmado entre o município e a AGERGS é contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços delegados, inclusive através da orientação sobre a melhoria dos instrumentos contratuais. Sendo assim, voto por 1. Não homologar o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 160 de 2011. 2. Oficiar a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e a Odebrecht Ambiental Uruguaiana para que implementem as adequações ao segundo termo aditivo. 3. Recomendar que as partes realizem um trabalho conjunto com a AGERGS antes da assinatura do novo termo aditivo, visando evitar nova negativa de homologação. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheira Eleonora. Passo ao conselheiro Santino, conselheiro revisor, para dar revisão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, diretor, colegas, convidados. Ao analisar o processo como um todo, e já também me posicionando sobre o meu voto como revisor, eu acho que o último item do voto da nossa conselheira deveria ter sido o ponto inicial, né, dessa proposta do segundo termo aditivo. Mas eu confirmo, né, em conformidade com o disposto do artigo 118, parágrafo único do nosso regimento interno da AGERGS, que fiz a revisão completa ao relatório e confirmo que quanto à sua correção, quanto à sua descrição dos fatos e fundamento das partes. Quanto à matéria em análise, apesar que o item 2 do voto ele fica numa posição, digamos assim, genérica, mas tem o seu propósito, mas, de qualquer forma, concordo com o item 1, 2 e 3, eu realmente acompanho o voto da conselheira Eleonora. Obrigado. Vamos entrar para a discussão. Conselheiro João. Rapidamente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustre conselheira Eleonora e Santini, senhor diretor-geral, nossos colegas de trabalho da AGERGS, ilustre representante da empresa concessionária. Na verdade, a conselheira relatora examinou com muita propriedade este aditivo. E eu quero apenas fazer uma pequena manifestação, não sei se soma isso ao valor do conteúdo apresentado do voto da eminente relatora, a minha surpresa de que as partes contratantes, sinceramente, acho que por não terem um conhecimento mais aprofundado da nossa função de reguladora dos contratos, mas firmar o aditivo sem que tenha, ao menos, se duvida, a concessionária, é um fato que, por si só,
já enseja aquilo que decidiu o eminente relator e também o seu revisor, a cujo entendimento também estou me filiando. Acho que isto não soma a ninguém, nem ao concedente, nem à concessionária, e acho que não vou ver isto como uma forma de desprestígio do nosso trabalho. Eu acho que faltou, na verdade, uma lembrança de trazer as disposições tidas como integrantes do novo aditivo, não possam elas vigir sem que esta agência reguladora cumpra o seu papel. Então, sem mais comentários, senhor presidente, já declaro previamente que vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado. Ainda sobre, se me permite, a conselheira relatora, o conselheiro revisor, só no item 2, para colaborar, não sei se é isso que tocou o conselheiro, eu só acho que aqui nós poderíamos, só para dar uma linha, porque para mim ficou meio não muito claro. Oficializar a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e o Odebrecht Ambiental Uruguaiana para que implemente as adequações da GERG, seria, né? Ao segundo termo aditivo. É isso, seria a palavra da GERGS, para ficar mais claro. Só nesse sentido, gostaria de colocar isso, porque, no meu entendimento, ficou muito aberto. Implementar as adequações ao segundo termo aditivo. Sabe, quem leu o processo sabe que é da GERGS, mas só colocar a palavra a GERGS. Sugestão se... Eu discordo, presidente. Está ótimo, então. Então, põe o... não sei se... Não, só... posso... Claro. As adequações têm que serem feitas pelas partes com a concordância da GERGS, mas quem vai firmar o termo aditivo é a Prefeitura e a empresa concessionária. A GERGS irá homologar apenas. A GERGS aqui levantou vários pontos que têm que ser rediscutidos, de acordo com os diversos pareceres das nossas áreas técnicas. Então, tem que serem feitas algumas adequações, mas tem que ser discutida com as partes qual a forma de efetuar essas adequações. Então, não entendi, desculpa, eu não quero entrar nesse mérito, não me cabe, mas como presidente eu tenho que... Porque o que eu entendo aqui, exemplo, oficializar a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Odebrecht Ambiental Uruguaiana, para que implemente as adequações. Que adequações? É da GERGS, porque se as duas vão fazer algumas adequações, é em cima, se eu bem entendo, eu não li todo o processo, o que a GERGS está sugerindo que se feitas as adequações, que não foram feitas a Prefeitura e o Odebrecht, e que a nobre companheira, a nobre conselheira, está sugerindo. Então, para ficar mais claro, se quiser deixar, para mim não tem problema, eu só acho que não fica claro. Qual é a adequação que está sendo feita aqui? Qual é a sugestão? Que tipo? O que é? Quais? Eu entendo que são as que a GERGS, dentro do processo, está indicando que deva ser feito. E eu entendi dessa maneira, pode ser que eu esteja errado. Mas, se não quiser botar para mim, não. Acho que fica um vazio imenso nesse sentido. Não fica claro, claro. Se me permitir, eu acho que a iniciativa e a provocação do presidente, ela é para dar clareza e pontuar. Exatamente. Eu acho que melhorar e adequar, não vejo. Eu acho que assim, implementar as adequações ao segundo termo aditivo proposto no relatório e fundamentação deste processo. Pronto. Esclarece o que é. Porque daí contempla tudo, no aspecto do relatório e fundamentação deste processo, ou do processo no tal, que daí não fica tão amplo e define. Minha sugestão de redação. Está em discussão e eu retiro a minha proposta, que nem só queria ajudar no sentido. Tem a proposta do conselheiro Santino, não sei se a conselheira Eleonora aceita ou não, o conselheiro João. Eu estou tocado pela proposta da conselheira, porque se nós vamos fazer a revisão do contrato e das adequações que foram feitas, nós não podemos estar apontando quais são. As partes vão definir isso. Há sugestões
no acórdão. Sim, as sugestões. Pode até haver outras adequações necessárias. Não é? Então, eu acho que nós temos que nos reservar, sim, para esta parte final, não é, sugerida, que é o do trabalho conjunto. Não é? O item 3. Trabalho conjunto nossa, aí, então, reunindo com eles, aí nós vamos explicitar efetivamente as adequações que nós entendemos pertinentes de serem aprovadas, de serem integrantes do novo aditivo ou não. Não, também os senhores é que mandam. Eu ainda acho que a segunda é confuso. Sinceramente, não está claro, mas os senhores é que mandam, não sou eu nesse processo. Ademais, senhor presidente, então, vamos na verdade, claro, eu tiraria o AS do 2, para que implemente adequações ao segundo termo. Porque o AS está querendo indicar quais sejam. Claro. Não é? Tirar, pode melhorar assim mesmo. Pode melhorar, mas ela, como está redigida, não está. Aí contempla a sua proposta e a da norma que considera relatório pessoal. Mas, então, me parece, vamos então estar à discussão. Tem alguma coisa, conselheiro? Aprova essa sugestão do conselheiro João? Aprova. Conselheiro Santini? Então, vamos para o voto, pode ser? Conselheira Eleonora mantém o voto. Conselheiro Santini? Mantém, conselheiro João. Com a sugestão que apresentei, mantém. Está ótimo, então. Então, está mantido o voto, que seja comunicado à Prefeitura Municipal e ao Odebrecht Ambiental sobre a decisão deste Conselho. Passamos agora para comunicações. Hoje nós não temos ata. Tem outra, presidente? Não tem? Não, só temos essa. Essa. 1.1. Muita chuva. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 002765-39.00/14-8, que trata do pedido de ressarcimento de danos elétricos do usuário Carlos Laurindo Velho da Silva e Joselaine Panis Schmidt, contra a ESU, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 00381-39.00/15-0, que trata do recurso da usuária Maria Eva da Silva Lopes, representada por sua procuradora Rosa Maria da Silva Lopes, contra penalidades aplicadas pela Corsan decorrentes de irregularidades do hidrômetro, sendo relator e revisor, respectivamente, o conselheiro Alcebiades Santini e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo 00364-39.00/15-4, que trata do recurso da usuária Jusceline Vargas da Silva, contra penalidades aplicadas pela Corsan decorrentes de irregularidades no hidrômetro, sendo relator e revisor, respectivamente, a conselheira Eleonora da Silva Martins e o conselheiro João Nascimento da Silva. Processo número 001972-39.00/15-0, que trata da revisão do regimento interno da AGERGS, conforme previsão do artigo 3º da Resolução Normativa número 13/2015, sendo relator e revisora, respectivamente, o conselheiro João Nascimento da Silva e a conselheira Eleonora da Silva Martins. E 1.2, recebimento do convite do Governo do Estado para a solenidade em homenagem à Semana Nacional de Doação de Órgãos, a realizar-se no dia 25 de setembro, sexta-feira, às 9h30, no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratini. Eu gostaria de comunicar que 1.2 estarei presente, se algum conselheiro quiser me acompanhar, será uma honra. Passamos, então, para 2.2. Quer fazer alguma referência? 1.3. 1.3. Desculpe, tem aqui atrás, desculpe. Está pautado para o dia 1º de outubro, sessão número 71, análise do processo 001185-22.64-15-7, que trata o reajuste tarifário para o ano 2015 do transporte intermunicipal dos passageiros da aglomeração urbana do Nordeste, AUNE. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor Alcebiades Santini. Ok? Então, passamos agora para assuntos gerais. Nos assuntos gerais, a conselheira Eleonora encaminhou
o seguinte: encaminhamento número 22/2015. Tendo recebido a informação de que a concessionária determinou o cancelamento da cobrança objeto de contestação por parte do consumidor dessa agência, e tendo em vista o disposto do artigo 145 do Regimento Interno da GERGS, sugiro a extensão desse processo com posterior comunicação às partes sobre a decisão. Assim, encaminho o presente para a deliberação do Conselho Superior, assinado conselheiro Leonor. É o processo que do 221, referente a esse processo, que houve o recurso do usuário Cléo Nunes da Silva, de Cujos, em defesa do espólio de Marjane Machado da Silva, contra a SSU, pela cobrança referente à recuperação do consumo não registrado. Então, a conselheira, relator desse processo, pede a extinção desse processo. Os senhores conselheiros para se manifestarem. Eu não sei se a conselheira queria explicar para os conselheiros o processo, se há alguma dúvida, conselheiro João. Não, excelência. Conselheiro Santini. Não. Tá, então, não precisa. Então, estamos em a solicitação da conselheira Leonora, pergunta aos novos conselheiros se podemos extinguir o referido processo. Pode ser? Voto sim. Então, sim. Então, o Conselho aceita a solicitação da conselheira relatora Leonora Silva Martins sobre a extinção deste processo. A palavra está à disposição. Conselheira Leonora, alguma coisa para se manifestar? Conselheiro peço, João. Presidente, o item nas comunicações, Sim. processo de revisão do regimento interno, que foi Aí sorteado para fazer a relatoria, na amável companhia da conselheira Eleonora, antevendo já algumas discussões que haverão de ser porfiadas. Eu quero, na condição de relator, pedir um aconselhamento a esse outro conselho para a seguinte posição. Eu pretendo abrir um prazo de 15 a 30 dias para recebimento de sugestões ou de emendas. E o aconselhamento que eu pediria era com relação ao prazo. Os senhores conselheiros, com a objeção. Conselheira. Conselheiro João. Se o prazo para consulta a ideia é abrir uma consulta interna ou uma consulta... Interna. Aí, se for uma consulta interna, e se não for apresentada nenhuma proposta antes da consulta, se é uma consulta em aberto para o regimento como um todo, senão vai ser feita uma... A partir desse instante estará aberto o prazo, então não haverá possibilidade de apresentação anterior. Então, se a ideia é essa, abrir uma consulta ampla, talvez, no mínimo, 30 dias, já que são muitos assuntos a serem abordados. Eu não sei. E o regimento tornou-se um livro muito grande para todos nós, porque engloba vários assuntos, não se trata mais apenas do funcionamento interno, se trata também de procedimentos das concessionárias. Então, acho que, no mínimo, 30 dias, já que vai ser uma discussão ampla, não vai ter uma pré-proposta para ser colocada em consulta. Vossa Excelência já está pensando em discutir amplamente. Eu estou só colocando algumas questões que, como vai ser uma discussão bem ampla, talvez seja necessário um prazo mínimo de 30 dias. Mas Vossa Excelência depois pretende abrir para fora, né? Pode ser alguma manifestação. Senhor presidente, aqui como de fora não surgiu nenhum questionamento, os questionamentos foram internos, mas eu acho que se abre também, posteriormente. Né? Porque pode algum usuário querer se manifestar, alguma concessionária. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que o nosso prazo interno aqui de 30 dias dá condições de... Eu tinha pensado em prazo menor, mas 30 dias, conselheiro Santini, consentir... Eu acho que sim. Acho que é um prazo bom. 30 dias, então, senhor presidente. A partir de hoje está aberto o prazo de 30 dias, né,
para recebimento de sugestões aqui da... Acho que esse processo tem que dar o trâmito legal agora, né? Tem que dar o trâmito dele, a parte, fazer todo o processo, porque a gente está sendo, na realidade, aqui comunicado, né? Os conselheiros recebem esse processo, né? E faz todo o trâmite de todo o processo normal. Então, tá perfeito. Lembrando que é de revisão, né, presidente? Não é de reforma, é revisão. É o que trata de revisão do regimento, exatamente. É o que está aqui. Revisão. Revisão. Está bem claro isso aqui. Bem. Conselheiro João, mais alguma coisa? Não, excelência. Conselheiro Santini? Não. Diretor-geral? Então, estou encerrada a nossa reunião e agradeço a presença dos senhores conselheiros, diretor-geral, que eu peço desculpas que não me referi a Vossa Excelência no início. E eu agradeço a todos aqui presentes nessa reunião.